Graça e paz, irmãos queridos no Senhor. Vamos hoje meditar num texto da palavra muito rico, muito maravilhoso para os nossos corações, porque o Senhor colocou aqui e justamente nesse dia Ele colocou esse texto para que nós possamos relembrar a história desse povo, deste rei em específico que vamos ver, e também para que isso sirva de lição para nós, para os nossos corações. Então eu quero que você abra no livro de 2 Crônicas, capítulo 29. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o 11. 29, do 1 ao 11. Diz assim: Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Vamos orar? Senhor, o Senhor colocou, Pai, este homem chamado Ezequias à frente do seu povo ali, Senhor. E ele sabia, Deus, o que ele tinha que fazer. Ele sabia, Deus, que as coisas não estavam bem, não estavam corretas, não estavam retas diante do Senhor. E ele resolveu, Senhor, ele resolveu fazer aquilo que agrada ao Senhor. Ele resolveu fazer uma aliança com o Senhor, Deus. Ó Deus, que nós, Pai, que já temos uma aliança com o Senhor, Pai, nós possamos nessa manhã olhar para esta aliança e ver se ela está bem firmada. Aqueles ainda, Pai, que não conhecem, Deus, a aliança com o Senhor, Pai, esses possam voltar os olhos e a atenção nessa manhã, Pai, e fazer uma aliança com o Senhor neste dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meu pai, desde que eu nasci, ele faz alianças, alianças materiais. Ele é ourives. E desde que eu nasci, meu pai sempre fazendo joias, alianças. E é um trabalho muito delicado ali, você precisa ter muita atenção para fazer. E quantas vezes ali no trabalho dele, ele fazia uma aliança, um par de alianças, e passava um tempo e voltavam essas pessoas, ou uma pessoa só, e trazia aquelas alianças para que ele pudesse comprar, porque aquela aliança já mais não tinha sentido, já tinha sido desfeita. Hoje, na palavra do Senhor, nós vemos aqui um homem chamado Ezequias, um rei. E ele resolveu. E aqui no versículo 10 diz assim: agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor. Ele resolveu se aliançar.
ele resolveu firmar um compromisso muito sério. E com aquele que não existe nenhum outro igual, com o Senhor Deus. Ele resolveu isso em seu coração e ele resolveu firmar aliança. Nós vamos ver nessa manhã, então, com o tema Aliança com o Senhor, quais foram os passos que o próprio Senhor Deus deu para o rei Ezequias, para ele se aliançar com Deus. O próprio Senhor passou isso para Ezequias, porque isso não veio dele simplesmente. Por que eu digo que não veio dele? Os próprios reis que eram antes dele, o próprio pai de Ezequias, este não tinha aliança com o Senhor. Ele não passou isso ao seu filho para ter uma aliança com o Senhor. Pelo contrário, o Senhor colocou esse desejo aqui no coração dele. E ali no versículo 2, nós lemos que Ezequias, olha só o que ele fez. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. O padrão dele aqui não foi o seu pai Acás, mas foi o seu pai Davi. E assim está aqui escrito na palavra, que este homem, rei Ezequias, ele estava resolvido para fazer essa aliança com o Senhor. Mas qual é o primeiro passo que nós vemos aqui nesse texto? Nesse texto aqui que o rei Ezequias executou, o primeiro passo. Olha o versículo 3. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Primeiro passo para essa aliança, ele abriu as portas da casa do Senhor. A casa do Senhor no reinado anterior, antes do rei Ezequias, ela estava fechada. Vamos ver ali no versículo 24 do capítulo anterior. Diz assim: ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus, fê-lo em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor. Antes do rei Ezequias, veio um outro rei, esse aqui, né? O chamado rei Acás, e ele, ao invés de arrumar a casa do Senhor, abrir a casa do Senhor, o que o rei Acás fez? Ele fechou as portas da casa do Senhor. Aqui nós vemos que ele fez o contrário, ele fez o oposto. Ele pegou os objetos que existiam ali na casa do Senhor, e a Bíblia fala que fê-lo em pedaços. Ele destruiu, ele quis acabar com aquilo que era do Deus de Israel. E fechou as portas. E passou-se alguns anos, veio esse homem. Um homem que estava resolvido em seu coração a ter uma aliança com o Senhor. E ele foi e ele fez o contrário. E aqui eu quero que você note o que diz ali no versículo 3 ainda. Olha só o início dele. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês. Olha a urgência que tinha o rei Ezequias de fazer isso, de abrir as portas da casa do Senhor. Ele tinha urgência. Não foi somente... Na Bíblia muitas vezes se fala assim, no primeiro ano foi feito aquilo. Aqui tem algo a mais aqui que foi no primeiro ano e no primeiro mês do reinado do rei Ezequias. Nesse primeiro mês, ele já foi lá na casa do Senhor, parece que ele já sabia o que tinha que fazer, e abriu as portas da casa do Senhor. Mas não foi só isso que o rei Ezequias fez ali. Ali diz que o rei Ezequias, no versículo 2 diz, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Ele consertou, ele arrumou aquela porta que estava ali fechando a casa do Senhor. Então ele teve esse cuidado, ele teve essa sabedoria, ele teve essa diligência de quê? De abrir as portas da casa do Senhor. Isso tem um sentido até, se nós olharmos figurado para nós agora, de que a casa do Senhor ali para eles era o local onde eles tinham um encontro com Deus. Quando o rei Acás fechou as portas da casa do Senhor, ele estava fechando o coração, a vida dele e o reino dele, porque ele era o rei, para o Senhor. E aqui vem o rei Ezequias e no primeiro mês ele já arruma e abre a casa do Senhor. Primeiro passo para que esse rei Ezequias aqui mostre
que ele está resolvido a ter uma aliança com o Senhor, foi abrir as portas da casa do Senhor. Segundo passo e muito importante, segundo santificou a casa do Senhor. Santificou a casa do Senhor. Olha só a ordem do rei, ali no versículo 5. Diz assim: e lhes disse, ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. E olha que palavra forte aqui, essas palavras no final. Tirai do santuário a imundícia. Tirai do santuário toda a sujeira, toda a podridão, tudo que estava ali, que não tinha nada a ver com a santidade do Senhor. Ele dá aqui uma ordem, o rei, primeiramente aqui nesses versículos, ele fala, no versículo 4 nós vemos para quem que ele está falando, ele fala para os sacerdotes e para os levitas, e ajuntou eles numa praça e falou isso, para eles santificar, tanto eles como a casa, para eles serem santos e também santificarem aquela casa que estava abandonada, que estava fechada. Essa foi a ordem do rei. Nessa parte da ordem do rei, o próprio rei, ele não só fala para os outros se santificar, mas ele confessa o que já havia ocorrido no reinado anterior. Olha só ali no versículo 6. Porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Ele confessou ao Senhor o pecado que esse povo havia feito. Ele confessou ali falando sobre o que os nossos pais, ou seja, os seus antepassados, aqueles que vieram antes dele, e ele falou o quê? Que eles deram as costas para o Senhor, se desviaram o seu rosto do tabernáculo. Isso é muito claro porque que eles fecharam aquelas portas do tabernáculo, porque eles estavam dispostos a se desviar do tabernáculo do Senhor. Eles não queriam saber nada, não queriam ter nada a ver com o Deus de Israel. E aqui nessa ordem, enquanto ele ordena para que eles venham a se santificar e santificar a casa, eles também fazem o quê? Ele também faz o quê, o rei? Ele confessa o pecado. E será que eles obedeceram isso? Será que foi só uma ordem do rei falada aqui e mais para frente não ocorreu isso? Não, nós vemos que isso ocorreu. Olha o versículo 15. Versículo 15 diz assim: congregaram a seus irmãos, santificaram-se e vieram segundo a ordem do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Eles ouviram aquilo ali, eles se ajuntaram, congregaram, se santificaram e foram segundo aquilo que o rei tinha falado. E eles entendiam que aquela ordem do rei era palavra do Senhor, porque diz ali, segundo a ordem do rei, pelas palavras do Senhor. E assim foram em direção à casa do Senhor também, para a purificar, para retirar aquilo ali que não tinha nada a ver com o Senhor. Olha o versículo 16. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para a levarem fora ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, ao 8º dia do mês, vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. No 16º dia do mês, acabaram. Eu não tinha notado isso quando eu estudei, mas aqui também fala que foi do primeiro mês. A santificação ocorreu também no primeiro mês. Olha a urgência que o rei Ezequias ordenou isto e que eles já foram santificar e já fizeram isso que foi falado. Além disso, quando eles fizeram isso, de santificar, eu lembrei de um exemplo que eu vi esses dias aqui em Curitiba. Uma casa de um senhor acumulador que estava cheia de lixo. A casa estava lotada de lixo. Cheia, dentro e fora.
E os vizinhos estavam incomodados, os próprios parentes dele já tinham denunciado para que fossem lá e retirassem toda aquela sujeira, para que intervissem. E pegaram esse homem e levaram. Ele não queria se desfazer daquelas coisas, daquele lixo, daquela imundícia. E quando eles entraram ao entrar no terreno, o cheiro já era horrível. E diz que ao entrar na casa, a mesma sujeira que tinha fora da casa que se via, tinha dentro da casa também. Ou até pior. E ali ele defecava, ali tinha o banheiro lotado de sujeiras. E ali estava aquele homem no meio daquela imundícia. E eu me lembrei disso, pensando o que será que era essa imundícia que eles estavam encontrando dentro desse templo. Para mim, a imundícia aqui é tudo aquilo que é algo nojento nessa palavra para o Senhor. Todo poste ídolo que poderia ter lá dentro, toda imagem de escultura que poderia ter lá dentro e até a própria sujeira. Você já notou que muitas vezes um local onde você vai que tem sujeira ali não está legal? Ali dá aquela aparência de que algo está errado. Mas quando outras pessoas vão àquele mesmo local, muda a situação, limpa, dá outra cara, dá outro cheiro, dá outra vida. E aqui na casa do Senhor, eles tiveram que fazer outra coisa. Não só isso, eles tiveram que também tirar as imagens de escultura, tiveram que tirar todos os ídolos que tinham lá dentro, que isso era algo abominável para o Senhor, era imundícia. Eles retiraram tudo isso. Eles não só ouviram a ordem do rei, eles entenderam a ordem do rei e assim eles fizeram, se santificaram. Vai pensando sobre isso, vai pensando sobre isso que precisa ser santo. Aqui era uma casa, mas aonde mais nós precisamos ser santos também? Terceiro passo nessa aliança com o Senhor. Terceiro passo foi no versículo 11. Eu quero que nós vamos ler primeiro o versículo 11 ali juntos. Acompanhe junto comigo aí. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Terceiro passo, restaurou o ministério da casa do Senhor. A casa estava abandonada. A casa estava com as portas fechadas. Elas precisavam até serem reparadas as portas. A casa estava imunda por dentro. A casa do Senhor. Você acha que, se tudo isso estava dessa forma, você acha que tinha algum ministério, algum serviço ali dentro da casa do Senhor? É claro que não. Ela estava jogada, como se diz, às traças. E foi restaurado as portas, abriram-se as portas. E também foi santificada aquela casa, foi purificada aquela casa. Mas não parou por aí. Foi restaurado também o ministério, o serviço da casa do Senhor. O Senhor aqui, através do rei Ezequias, ele deu uma ordem. Olha só, ali no versículo 11 ele fala assim: não sejais negligentes. Essa palavra negligente aqui, ela vem do sentido de ser descuidado. Se você pegar a origem dessa palavra ali, puxar, porque elas vão se unindo, e vai entender esse sentido de não ser descuidado dentro da obra do Senhor, dentro do ministério. Por que ele falou isso? Porque talvez na cabeça dele, ou até por ordem do Senhor, havia uma grande tendência de o povo começar, fazer e depois parar e deixar as coisas como estão. Mas aqui há uma palavra muito clara no versículo 11. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes. O ministério precisava ser restaurado. E aqui é uma palavra para estes homens que estavam servindo no templo, servindo diante do Senhor, servindo ali em tudo aquilo que necessitava para a adoração ao Senhor. Eles estavam ali. E será que eles fizeram isso? Será que eles buscaram fazer isso? Versículo 35 do capítulo 29 mesmo, diz assim: além dos holocaustos em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas e as libações para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. Era uma casa que estava com as portas fechadas, precisavam ser reparadas.
estava imunda e estava sem serviço. Agora as portas estavam abertas, estavam reparadas as portas e também estava santificada e pronta para o serviço que deveria ocorrer, para o ministério da casa do Senhor que deveria ocorrer. Estava estabelecido novamente o ministério da casa do Senhor. Não tinha antes, estava parado, não tinha mais. Mas aqui foi estabelecido esse ministério. Poderíamos usar essa palavra restabelecido, mas aqui o Senhor fez as coisas surgirem aqui para que isso venha ocorrer. E assim eles fizeram. Para as nossas vidas, o que nós temos a pensar sobre isso? Hoje, todos nós sabemos, segundo a palavra do Senhor, que nós somos o santuário do Deus vivo. Nós somos esse lugar aqui que se diz a casa do Senhor. E essa aliança que nós fazemos hoje, ela se faz para com o Senhor em nós, conosco, no nosso interior, em nosso coração. A palavra é bem clara que fala que hoje nós devemos circuncidar o nosso coração e não a nossa carne. O Senhor, Ele quer fazer aliança conosco. O Senhor quer estabelecer a sua aliança conosco. Como o rei Ezequias entendeu que ele precisava estar resolvido a estabelecer essa aliança com o Senhor. Nós aqui também precisamos estar com essa certeza de restabelecer essa aliança. Mas hoje nós não temos essa casa. Essa casa hoje eu quero que você tire toda a ideia de uma igreja nos padrões de hoje. Não é isso. A casa hoje é o seu interior. A palavra não nos diz que é aquela construção ali à frente que nós temos aqui na chácara ou em qualquer outro lugar onde se reúnem. A palavra do Senhor fala que nós somos o santuário do Deus vivo. Nós precisamos então primeiro o quê? Abrir o nosso coração para o Senhor. Como o rei Ezequias abriu as portas da casa do Senhor. Reparar o nosso coração. Curar o nosso coração. Quando abrimos as portas para o Senhor vem e repara o nosso coração. As portas, talvez, podemos dizer assim, da nossa alma, do nosso coração, o Senhor conserta. E muitas vezes Ele faz tudo novo se for necessário, se não existir mais nada ali. O Senhor, Ele repara. O Senhor, Ele dá jeito. Eu já ouvi quantas vezes as pessoas falam assim, aquela pessoa não tem mais jeito. Para o Senhor, tem sim. Mas precisa fazer o quê? Abrir a porta do coração. Deixar o Senhor reparar o coração. E tirar o quê? Ponto 2 aqui falava sobre santificação da casa do Senhor. Precisa deixar o Senhor tirar toda a sujeira, toda a imundícia, tudo que é horrível nós precisamos deixar o Senhor tirar. Botar para fora, como eles fizeram lá do templo, botavam tudo para fora, colocaram no pátio e depois se livraram daquilo lá. Nós precisamos deixar que o Senhor nos mostre. E eu quero que você, enquanto eu estou falando, você pense, Senhor, o que eu preciso tirar? Será que há alguma imundícia em meu coração? É uma palavra forte essa palavra, imundícia. Mas o Senhor, Ele quer retirar isso, porque isso não tem nada a ver com o plano que Ele tem para você. Ele quer você limpo, purificado, com paz. E para isso precisa haver santificação. Nos tornar santos. Tirar a sujeira, tirar o pecado, tirar a podridão, tirar o lixo. Deixa o Senhor tirar isso. E também o Senhor quer restaurar o serviço dele. Mas como? Dentro de você. Cada um de nós, depois que o Senhor, abrimos a porta da nossa vida para o Senhor, cada um de nós, depois que o Senhor começa a nos santificar e nos limpa, Ele quer nos fazer úteis para o seu ministério. Ele quer nos fazer prontos para o serviço dele. Porque se nós ficarmos simplesmente com essa questão da santidade e também de restaurar simplesmente a porta e abrir a porta e não fizermos mais nada, nós vamos acabar voltando às mesmas práticas antigas. Porque nós somos um corpo, nós somos vivos e nós precisamos ofertar algo ao Senhor, um serviço ao Senhor. O que nós temos feito de serviço ao Senhor? Qual é o seu serviço? Qual é o seu ministério? Qual é a sua
o seu trabalho diante do Senhor, em específico. Tem coisas que o Senhor vai trazer em específico à minha vida para servir a Ele, tem coisas que Ele vai mostrar a outra pessoa. E isso vai nos encher de alegria. Mas você tem que ter isso. Se você não tem, você tem que perguntar ao Senhor: Senhor, qual é o meu ministério, qual é o meu serviço? Restaura isso em mim. Se eu já tive, restaura isso. Por quê? Porque é isso que a palavra fala. Foram abertas as portas, foram reparadas, foi santificado o local de culto e foi estabelecido o ministério, o serviço ao Senhor, a casa do Senhor. Nós somos a casa do Senhor. Nós somos estes, onde em nós iremos oferecer esse serviço ao Senhor também. Como está, então, a sua vida? Como está o seu coração? O Senhor Jesus, ele morreu naquela cruz, justamente para que nós possamos deixar Ele fazer tudo isso em nós. Se nós fecharmos o coração para o Senhor Jesus, toda essa parte linda e maravilhosa e de limpeza que vem através da santificação, isso se acaba. Se não abrirmos o nosso coração. E se não, depois não dermos continuidade através do ministério que o Senhor tem em específico para as nossas vidas, tudo vai acabar. Cada um desses pontos eles são importantes para você, para cada um de nós. Para você que já tem uma aliança com o Senhor, deixe Ele estabelecer cada vez mais. Dê mais estrutura a essa aliança. Santifique mais a sua vida. Pergunte ao Senhor: Senhor, que mais eu posso ser útil? Ou qual é aquilo que é o meu ministério em específico? Claro, Senhor. Também, se você não tem uma aliança com o Senhor, eu creio que hoje é o dia de você olhar para o Senhor. E eu não digo simplesmente decidir, porque decidir é uma coisa que é muito pouco. Mas você deve dizer ao Senhor: Senhor, me ajude, me dá direção, como deu ao rei Ezequias, para que eu venha firmar uma aliança com o Senhor. Ele irá te dirigir, Ele irá te guiar. Mas abra o seu coração nessa manhã, para que essa transformação, através da aliança do Senhor, com o Senhor, venha ocorrer na sua vida. Eu quero orar por você, eu quero pedir que você tenta esquecer um pouco de tudo agora o que está à sua volta. Talvez onde você está tem muito barulho, muita confusão. Se você vai ouvir essa mensagem depois, eu peço que você pare um pouco e você feche os seus olhos num lugar mais retirado, que você puder. E você ore comigo, falando assim: Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor limpe a minha vida. Eu estou aqui abrindo a porta do meu coração e eu peço, limpa a minha casa. Eu peço, santifica esse corpo, essa vida, essa alma que tanto necessita. Santifica a minha mente e faz, Senhor, eu ser útil para o Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus, confiando, crendo no Senhor Jesus, em nome de Jesus. Pai, ainda eu quero orar, Pai, para que essa aliança, Pai, venha a ser firmada na graça do Senhor. Nós sabemos que foi um alto preço que o Senhor pagou para que nós pudéssemos estar firmes com o Senhor. Ó Senhor, firma essa aliança, Pai. Aqueles, Pai, que por hoje estão pensando em tirar-nos esta aliança e acabar com tudo, como foi feito com o rei Acas ali, que ele virou as costas do Senhor. Senhor, que isso não venha a entrar em nossas mentes. Pelo contrário, o Senhor venha a retirar qualquer ação do inimigo, Deus, para destruir essa aliança com o Senhor. E nós hoje aqui estamos confiantes de que o Senhor é aquele que firma a aliança em nossas vidas. E nós queremos deixar o Senhor estabelecer cada dia mais esta aliança em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Guarde isso em seu coração, que o Senhor ele tem um plano maior do que você pode imaginar para você executar
como um obreiro, como um servo, como um ministro do Senhor, como um filho do Senhor. Deus te abençoe, um ótimo dia, sei lá como é que eu falo agora. Uma ótima semana, mas é o restante de semana. Uma ótima, não dá certo, né? É isso aí, um bom final de semana ainda. Deus abençoe.